Olá, meus alunos e minhas alunas, tudo bem com vocês? Preparados aí, bem animados para o de hoje? Bora lá, que hoje nós vamos estudar um assunto importantíssimo, onde tem um volume muito grande de questões, que é a parte do regime disciplinar, do rito processual, também chamado do processo administrativo disciplinar. Então, as bancas adoram cobrar essa parte do conteúdo, e aí nós vamos trabalhar aqui sempre de forma didática, bem atualizada, bem objetiva, para você compreender tudo isso. Então, vamos lá, vamos passear aí por esse processo administrativo. O artigo 151 começa aqui esse rito processual, né? Que vai determinar que a autoridade administrativa ou servidor que tiver ciência de irregularidade, ele tem que tomar as providências para apurar mediante um processo administrativo. Aqui na lei, né, no Estatuto dos Servidores Públicos de Teresina, tem uma pequena diferença, porque ele trata o processo administrativo como se fosse o gênero em que eu tenho duas espécies, que é a sindicância e o inquérito administrativo. Esse inquérito administrativo, ele é o que a gente conhece como PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Só que nessa lei recebe o nome de inquérito administrativo, que não tem nada a ver com inquérito policial, nada a ver. É só um nome que foi dado, em outras leis é chamado de PAD, Processo Administrativo Disciplinar, aqui foi chamado de inquérito policial. Quem é que tem competência para isso, para determinar a instauração desse processo administrativo? O prefeito, presidente da Câmara, secretários municipais também, autoridades do mesmo nível na Câmara Municipal, e o dirigente de entidades autárquicas e fundacionais quando se tratar de inquérito administrativo. No inciso segundo, as mesmas autoridades do inciso anterior vão acrescentar diretores gerais, ou autoridades de igual nível na Câmara Municipal, de entidades autárquicas nacionais, em cujo quadro pessoal se encontram servidores públicos municipais à disposição, quando se tratar de sindicância. Então, cuidado com isso, porque tem algumas autoridades que vão aí instaurar o inquérito. Quem são essas autoridades? O prefeito, presidente da Câmara, secretário municipal e dirigentes de autarquia e fundação. Esse pessoal vai aí ser competente a determinar a instauração de inquérito administrativo. Já a sindicância, essas mesmas pessoas, né, quem pode um mais, pode um menos, incluindo também diretores gerais e assim por diante. Beleza. Vamos agora falar da sindicância. Quando é que eu vou abrir a sindicância? A sindicância é um processo que ele está relacionado ali com investigação. Tanto que o artigo 153 ele vai dizer que eu vou instaurar a sindicância quando a falta funcional não se revelar evidente ou for incerta a autoria. Então, eu estou na dúvida ainda. Então, vamos abrir uma sindicância. Ela é mais simples para analisar, para ter a certeza. E essa sindicância, normalmente, ela é feita por uma pessoa. Mas aqui nesse estatuto ele colocou que a sindicância é composta por 5 servidores. Cuidado que isso aqui foi atualizado recentemente. Então, agora a sindicância, tanto sindicância como inquérito, são 5 servidores do órgão do indiciário, sendo 4 designados pela autoridade de terminação e instauração e um indicado pelo Sindicato de Servidores Municipais de Teresina, dos quais um deles nomeado presidente e o outro secretário. Então, são 5 servidores ali na sindicância, 4, a autoridade determinou a instauração, que são essas autoridades aqui. Quem determina a instauração já diz logo as 4 pessoas ali. E uma vai ser indicada pelo Sindicato de Servidores do município de Teresina. A sindicância vai ser concluída no prazo de 15 dias, podendo ser prorrogada uma vez por igual período. Olha como ela é simples, né? E rápida. A regra é acabar em 15 dias, mas eu posso prorrogar por igual período, fica 15 mais 15. A comissão de sindicância será instaurada com nomeação de 4 de seus membros. Como assim, professor? Vou passar aqui e já explico tudo. Sem prejuízo das atividades, a comissão de sindicância realizará a condução dos processos administrativos disciplinares com quórum mínimo de 3 de seus membros. Agora sim, agora nós vamos explicar o que é que funciona isso. É o seguinte, a composição dela são 5, só que ela vai ser instaurada com nomeação de 4. Como assim? Eu nomeei 4 membros, já está instaurada a sindicância. Eu posso nomear o outro depois. Agora, nomeei 3, está faltando 2.
A sindicância já está instaurada, a comissão está instaurada? Não. A comissão de sindicância ela será instaurada com nomeação de 4 dos seus membros. Pode ser que eu já nomeie 5 ali de uma vez só. Mas como um vai vir do sindicato, servidores de Teresina, pode ser que demore um pouquinho. E já o que o parágrafo 4º está dizendo é a situação de conduzir o processo administrativo. Tem que ter um quórum mínimo de 3 de seus membros. Então, vamos supor, tem 2 pessoas ali, são 5 membros, só tem 2. Eu posso conduzir, eu posso realizar um trabalho aí com aquelas 2 pessoas? Não. Ou estão presentes os 5, ou estão presentes 4 pessoas, ou estão presentes pelo menos 3 dos seus membros. Aí sim, tendo um quórum mínimo de 3 dos seus membros, aí pode ter a condução dos trabalhos. O que a sindicância ela pode resultar? No arquivamento, quando comprovada a inexistência de irregularidade, eu analisei e não encontrei nada demais. Como foi falado aqui, a sindicância é quando a falta funcional não está evidente. Então, pode ser que ali eu me enganei, ou foi incerta a autoria. Se acontecer uma situação como essa, vou arquivar. Aplicação da pena de advertência, escrita e suspensão quando comprovada o descumprimento de dever por parte do servidor, ressalvada a hipótese de esse descumprimento implicar uma penalidade mais grave. Instauração de inquérito administrativo nos demais casos. Na hipótese do inciso 2º, que é quando ele vai aplicar a penalidade, antes da aplicação da pena, será aberto ao servidor o prazo de 3 dias úteis para o oferecimento da defesa. Vamos lá, vamos esquematizar tudo isso daí sobre a sindicância. Então, a sindicância, qual é o prazo dela? O prazo da sindicância é 15 dias mais 15 dias. Comissão da sindicância, 5 servidores. Se eu tiver 4, já ocorre aí a nomeação. E 3 é o quórum mínimo para a condução dos trabalhos. A sindicância, ela pode resultar o quê? Eu costumo dizer que a sindicância, ela pode não dar em nada, ela pode dar alguma coisa, ou ela pode dar algo pior. Costumo sempre colocar isso nas minhas aulas. A sindicância não deu em nada. Significa o quê? Significa o arquivamento. Não achei nada, vou arquivar. A sindicância deu alguma coisa. Aqui eu tenho a aplicação de advertência ou suspensão. E aí, nesse caso, como vai ter aplicação de penalidade, tem que ser aberto o prazo de defesa de 3 dias úteis. Cuidado com esses dias úteis, que quase não existe, né, no estatuto. Mas aqui ele deixou bem claro, prazo de 3 dias úteis para oferecer defesa. E quando é que a sindicância ela vai dar algo pior? Quando eu determinar a instauração de um inquérito administrativo. Porque ali eu encontrei algo, mas aquela situação não vai, pelo que eu encontrei ali, não vai ser nem advertência nem suspensão. Ali vai ser demissão. Eu estou analisando e estou percebendo que ali pode resultar na demissão. Então eu paro a sindicância e digo, não, aqui tem que ser um inquérito. Eu encontrei uma situação bem complicada aqui. E aí eu determino a instauração do inquérito administrativo, beleza? Então tá aqui. Nesse quadro a gente conseguiu resumir tudo aí sobre a sindicância. Vamos agora para o inquérito. Então, o inquérito administrativo vai ser realizado por uma comissão permanente, composta de 5 integrantes. Como é que vai ser essa composição? É um pouquinho diferente lá da sindicância. Sendo um procurador judicial ou advogado, no caso de entidades autárquicas e fundacionais, e 4 servidores estáveis de categoria superior, equivalente do indiciado, quando não for possível a primeira hipótese, designado para a autoridade determinar a instauração. Beleza? Então, eu vou tentar aqui esses 4 servidores que têm que ser estáveis tenham categoria superior. Se eu não conseguir, pelo menos equivalente
a do indiciado, beleza? E um desses integrantes vai ser um procurador judicial ou advogado. Um dos servidores estáveis será indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina. Olha aqui a diferença, né? Porque lá na sindicância são 5 servidores, 4 serão nomeados pela autoridade que vai instaurar a sindicância e um vai ser indicado pelo sindicato. Já na comissão do inquérito administrativo, eu tenho meio que o inverso. Eu vou ter um procurador judicial ou advogado e 4 servidores estáveis. E aí, dentro desses 4 servidores estáveis, o sindicato dos servidores vai indicar um. O procurador judicial ou o advogado vai ser o presidente nato da comissão. Não preciso mais nem escolher. O procurador judicial ou o advogado vai ser o presidente daquela comissão. E a designação será feita pelo titular do órgão jurídico, ao estiver subordinado, por solicitação da autoridade competente. Beleza. O presidente da comissão vai designar um servidor para exercer as funções de secretário e outros auxiliares quando necessários. A duração da comissão, porque ele fala que é uma comissão permanente. Não é diferente de outros estatutos, que eu faço uma comissão para cada PAD que eu vou analisar ali. Aqui não, tem uma comissão permanente, composta e uma composição bem elaborada, que foi feita aqui desse inquérito, e a duração dela é de 1 ano, podendo seus membros ser reconduzidos para o período subsequente por uma única vez. Então, o prazo da comissão é 1 ano, podendo ser reconduzido por 1 ano. E aqui o parágrafo 5º e o parágrafo 6º vai trazer as mesmas regras que eu expliquei para vocês lá para a sindicância. A comissão do inquérito administrativo será instaurada com nomeação de 4 dos seus membros e, sem prejuízo das suas atividades, a comissão de inquérito administrativo realizará a condução dos processos administrativos disciplinares com o quórum mínimo de 3 dos seus membros. Então, se falar a questão de nomeação, a comissão será instaurada. Bom, considero que ela foi instaurada, nomeação de 4 dos membros. Como eu falei, o outro pode vir depois. Já para conduzir os processos administrativos, tem um quórum mínimo de 3. São 5 membros, eu tendo pelo menos 3, dá para conduzir. Menos do que isso, já não é possível. Pronto. Aqui eu vou ter uma medida cautelar, uma prevenção, para evitar que o agente público ele interfira. Vamos supor, ele está lá no órgão, ele pode esconder uma prova, ele pode tentar manipular alguma coisa. E aí o que eu faço? Eu mando ele para casa. Eu faço esse afastamento preventivo dele, só que é remunerado, porque o próprio nome já diz, afastamento preventivo. Não estou dizendo que ele está errado, mas é só para evitar um problema. Como a própria lei fala, ó, como medida cautelar para resguardar o interesse público. A autoridade instauradora pode determinar o servidor indiciado em inquérito seja afastado do seu cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da sua remuneração. Então, o prazo é por até 60 dias, de forma remunerada. Existia a possibilidade de prorrogação, mas ela foi revogada, essa possibilidade aí, beleza? Vamos lá. Agora vai começar mesmo o processo. Como eu disse para vocês, a gente vai passar aqui como se você estivesse analisando o processo aí com início, meio e fim. Então, o inquérito começou. Foi instaurada ali a comissão, 5 servidores. Agora, o que eu vou analisar? Agora eu vou analisar a situação de suspeição, de impedimento. O quê? Saber quem é que eu tô. Tudo bem, eu fui colocado aqui em um processo, na comissão de um inquérito administrativo. Mas quem é essa pessoa aí? Ixi, ó, é meu amigo, ó, é meu parente. Aí, nesse caso, não vai poder, logicamente, porque a comissão tem que prezar pela imparcialidade. Então, é isso que o artigo 157 ele vai dizer. O servidor designado para integrar a comissão poderá arguir por escrito sua suspeição, junto à autoridade que tiver designado, dentro do prazo de 48 horas, cuidado com esse prazo, contar a partir da publicação da portaria e determinar a abertura do inquérito. Considerar procedente a arguição quando o servidor designado alegar ser parente, consanguíneo afim até o 3º grau, o amigo íntimo ou inimigo capital, eita, de qualquer dos indiciáveis. Então, ele viu lá quem é a pessoa e disse, não, não dá certo não, é meu parente, consanguíneo aí, afim até o 3º grau.
Ou então não é meu amigo íntimo, o inimigo capital, eu tenho uma inimizade aí notória com essa pessoa. Como eu disse, para prezar a imparcialidade, ele vai dizer, não posso, sou suspeito, coloque outra pessoa. Caberá ao indiciado arguir de imediata suspeição de qualquer membro da comissão, desde que configure, em relação com o arguinte, qualquer das hipóteses previstas no parágrafo anterior. Aqui é o seguinte, pode o servidor, não é para fazer isso, mas o artigo 158 trouxe essa possibilidade aí. Vamos supor que o servidor ele não faz nada, ele percebe, vamos supor, que é o inimigo dele e ele fica na dele, não diz nada. Assim, agora que eu vou me vingar, né? Mas aí, nesse caso, o indiciado ele pode chegar e dizer, ó, aquele membro ali ele é suspeito. Ele não pode continuar nesse processo administrativo. Por quê? Ah, porque ele é meu amigo, porque ele é meu inimigo, é meu parente até o terceiro grau. Então, é possível, sim, o indiciado fazer isso. A autoridade competente vai decidir sobre a suspeição no prazo máximo de 72 horas. Então, o servidor vai ter que fazer, né, essa designação, vai ter que falar sobre a suspeição no prazo de 48 horas. E a autoridade decide se vai ser procedente ou não no prazo de 72 horas. Pronto, beleza. Então já passou por isso aí. Agora vamos para quê? Vamos ouvir aqui as testemunhas. Está tendo uma acusação ali, estão acusando um servidor ali. As testemunhas que foram convocadas a depor, seluão, eita, mediante comunicado escrito, protocolar, ou com aviso de recebimento, registrando seu assunto, dia, hora e local de comparecimento. Vedada a recusa injustificada. Nenhum documento será anexado aos autos sem despacho do presidente da comissão. Eita, coloca essa paginazinha, coloca esse documento aí. Não. Nenhum documento vai ser anexado sem despacho do presidente da comissão. E somente por decisão fundamentada dele, do presidente da comissão de inquérito, para ser recusada a anexação de documentos aos autos. Então, ele é que autoriza anexar, ele é que autoriza recusar que seja anexado. Pronto, bem tranquilo. Agora aqui é a questão do prazo de defesa, a citação para que ele apresente a defesa. Eu tenho aqui 3 prazos de defesa. Quais são eles, professor? É o prazo de 10 dias, o prazo de 15 dias e o prazo de 20 dias. O prazo de 10 dias é o prazo como regra. Então, se na prova falar que a citação do indiciado para apresentar defesa é o prazo de 10 dias. Quando é que vai ser o prazo de 15 dias? Quando o indiciado estiver em lugar incerto ou não sabido. O que que significa isso? Eu não sei onde é que ele está. Então, eu vou fazer a citação dele por edital. Como assim? Eu publicar no Diário Oficial. É meio que nada, né? Ninguém vai ler Diário Oficial, mas pelo menos eu fiz as formalidades. E o prazo de defesa vai ser de 20 dias, quando eu tiver 2 ou mais indiciados. Então, se eu tiver um inquérito administrativo com um servidor e eu sei onde é que ele está, o prazo é de 10 dias. Um servidor e eu não sei onde é que ele está, o prazo é de 15 dias. Agora, se eu tiver 2 ou mais servidores, o prazo vai ser de 20 dias. E na situação do indiciado revel, o que é isso? É quando a pessoa, ah, não estou nem aí. Ela foi citada para apresentar a defesa, mas nem compareceu. Isso no processo judicial gera a revelia. E o juiz vai julgar. Ah, não veio não? Então quem cala consente. Você tinha a possibilidade de se defender, não veio. Aí o juiz julga o processo a revelia. O processo acaba por ali e muitas vezes a pessoa perde o processo porque ela não foi. Ela tinha que ir e ela não foi. No inquérito administrativo, não existe isso. Então, mesmo que a pessoa não compareça ao processo, o processo não acaba ali. O processo ele vai ter continuidade. E aí, nesse caso, como é que vai ficar? Aí vai ser designado um servidor chamado de servidor dativo ou defensor dativo para defender aquela pessoa que não foi. E aí esse servidor tem que ser da mesma classe, categoria, e um representante dos sindicatos dos servidores municipais. Então, no caso iniciado, o revel serão designados para defendê-lo um servidor, sempre que possível, da mesma categoria, da mesma classe categoria, e um representante dos sindicatos dos servidores municipais. Então, aqui temos 2 situações em que vão apresentar a defesa da pessoa que não foi. Está dando um prejuízo danado, né? A pessoa não foi, aí eu tiro um servidor para defender ele, ainda pego um representante do sindicato também
para estar defendendo ele. No dia que me colocarem como isso daqui, como servidor dativo, defensor dativo, vai ser a primeira e a última vez. Por quê? Quando eu chegar lá, eu vou dizer assim, olha, esse rapaz sim fez, ele fez sim, ele está todo errado, e tem mais coisa. Vocês não fizeram fachar. Como é que ele tem o direito de se defender? Ele não veio e eu vou ter que defender ele? Não, eu vou ajudar vocês. Qual é? Vocês estão investigando o quê? Tem mais coisa, pode procurar. Beleza? Então, bem interessante esse artigo 106, porque ele traz a possibilidade aí também do representante do sindicato estar defendendo esse indiciado revel. No caso de não elaboração de defesa por um dos defensores, será considerado o que for apresentado. Se só um apresentou, vai ser considerado aquilo. Com a defesa, o indiciado oferecerá as provas que tiver, podendo ainda requerer diligências necessárias à comprovação de suas alegações. Beleza, como eu falei, olha como a gente está seguindo uma sequência aí. Tivemos o início lá na sindicância, depois passou para o inquérito, daqui da comissão do inquérito a gente passou para a questão de suspeição, né, para analisar se eu posso ou não continuar. Beleza, já passou disso daqui, vamos avançar, vamos para as testemunhas. Passou, vamos aqui para a defesa do servidor, ok. Ele não apresentou defesa, não tem problema, designa alguém aí, um servidor, um representante do sindicato para defender ele. Recebi a defesa de todos, realizei diligências, perícias, a comissão vai elaborar um relatório. Esse relatório vai concluir pela inocência ou culpabilidade do indiciado. Vai dizer, não, ele é inocente, então não, ele é culpado. O relatório vai determinar o montante, indicar os modos de ressarcimento na hipótese de prejuízo da Fazenda Municipal. E concluído o relatório, o processo será remetido sob protocolo, a autoridade determinou a sua instauração. Então, lembra aquelas autoridades, prefeito, presidente da Câmara? Então, o prefeito determinou a instauração. Só que o prefeito determina a instalação e a comissão que toma de conta. A comissão terminou. Agora ela vai mandar, ó, tá aqui, seu prefeito, relatório. E essa autoridade vai proferir a sua decisão no prazo de 30 dias. Cuidado, porque a comissão não aplica punição para ninguém. Essas 5 pessoas aqui que estão na comissão, elas não vão aplicar penalidade. Elas vão apenas apurar aí o que foi determinado. Então, essas autoridades aqui são competentes em determinar a instauração, determina a instalação, seja do inquérito ou da sindicância, terminou ali o inquérito, vai ser feito um relatório. E esse relatório vai ser enviado para quem determinou a instauração, beleza? E essa pessoa que determinou a instauração, ela vai ter que fazer o julgamento aí no prazo de 30 dias para proferir a sua decisão. Beleza. A decisão que reconhecer a prática de infração capitular na legislação penal determinará sem prejuízo dos procedimentos administrativos e civis a remessa do traslado do inquérito da autoridade competente, ficando o original arquivado na repartição. Se eu vi que teve algo relacionado com crime, né, vou mandar para a autoridade competente. Será permitida intervenção do advogado, constituído pelo indiciado, em qualquer fase do inquérito, sem interrupção de sua tramitação normal. Como o advogado é facultativo, né, no processo administrativo, ele colocou aqui que é permitido a intervenção do advogado. E a autoridade de instauração do processo informará o fato ao Ministério Público nas hipóteses de crime de ação pública. Então, eu visualizei lá, foi só uma simples transgressão administrativa. Pronto, beleza. Não, é uma transgressão e tem situação aqui de um crime de ação pública. Nesse caso, tem que ser feito aí a informação do fato ao Ministério Público. Prazo para concluir. O inquérito administrativo deverá ser concluído no prazo de 90 dias, a contar da publicação do ato de determinar a sua instalação, prorrogável uma vez por 30 dias. Cuidado que normalmente o prazo de prorrogação é por igual período, mas aqui não é 90 mais 30. Por solicitação fundamentada do presidente da comissão do inquérito, antes do fim do prazo inicial, sendo competente para autorizar a prorrogação, quem determinou a instalação. Ao processo administrativo, aplicar-se-ão subsidiariamente as determinações da legislação processual civil e penal vigente. Vamos aqui fazer o nosso resumo. Então, o inquérito administrativo, ele vai começar aqui com a comissão. A comissão é composta de 5 pessoas. Vou considerar instaurar essa comissão com a nomeação de 4. E o quórum mínimo para a condução é 3. Lembrando que o presidente dessa comissão é o procurador judicial ou advogado. Beleza, começou aqui. Opa, vamos analisar a questão de suspeição.
Qual é o prazo que o servidor tem para fazer isso? 48 horas depois da instauração do processo. A autoridade competente tem 72 horas para decidir sobre essa suspeição, se o servidor vai sair ou não. Beleza. Resolvido isso, vamos lá, as testemunhas, aquela coisa toda. Pronto, aqui o servidor vai ter o direito dele se defender. Vou fazer a citação dele para que ele apresente a defesa dele. E aí eu apareço lá com aqueles 10, aliás, com aqueles 3 prazos. 10 dias, 15 dias e 20 dias. Beleza. Foi. Terminou. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um relatório. Prazo para concluir, 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Esse relatório vai ser enviado lá para a autoridade, que determinou aqui, a mesma autoridade determinou a instauração do inquérito. Vou mandar para ela o relatório e essa autoridade tem que proferir a decisão dela no prazo de 30 dias. Pronto. Acabou de fazer um esquema sobre o inquérito administrativo, da forma como a gente fez com a sindicância. Você vai utilizar isso aqui para sua revisão, para estar facilitando o seu aprendizado. Tranquilo? Vamos agora para o recurso. Revisão, reconsideração, acabou o processo. E aí? Eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho a possibilidade do recurso, da revisão e da reconsideração. Vamos aqui, vou ver se eu consigo aqui, pegar aqui um espaço melhor, para fazer uma pequena diferença entre os 3. O recurso, você vai pedir para a autoridade superior. A reconsideração, você vai pedir para a mesma autoridade. Ela teve a decisão, vou pedir para ela reconsiderar. Tipo, analise direitinho, com calma, pense bem, está aqui, veja para esse outro lado. E a revisão do processo é quando eu tenho um fato novo, uma circunstância relevante. Então, durante todo o processo, eu estava atrás de uma filmagem e não consegui. E aí o processo terminou, vamos supor, fui demitido e encontrei a filmagem. Ah, agora eu vou pedir a revisão do processo. Beleza? Porque essa revisão pode ser pedida a qualquer momento. Então, vamos começar estudando aí pela revisão do processo. Como eu tinha falado para vocês, a revisão de inquérito administrativo que resultou em pena disciplinar poderá ser requerida quando aduzidos fatos ou circunstâncias capazes de justificar a inocência do servidor ou inadequação da pena aplicada. No caso, como eu falei ali, fatos novos, né? Um fato ou circunstância que vai justificar a inocência do servidor. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa pode requerer essa revisão. No caso de incapacidade mental, a revisão será requerida pelo curador. Porque o servidor foi demitido, ele pode ter falecido em alguma situação, mas a família pode pedir a revisão. Porque se ele for considerado inocente, mesmo que tenha tido falecimento, mas a família recebe pensão agora. E antes não estava recebendo. Ele tinha sido demitido, beleza? Então, por isso que a família pode solicitar a revisão. A revisão vai tramitar em apenso ao inquérito administrativo originário, como se fosse ali juntinho, né? O pedido de revisão, devidamente instruído, será de autoridade que houver determinada aplicação da penalidade. Então, quem aplicou a penalidade recebe ali o pedido de revisão. Compete ao órgão de pessoal informar o pedido e apensá-lo ao inquérito originário. Serão aplicadas a revisão no que for compatível, norma referente ao inquérito. Concluída a revisão, em prazo não superior a 60 dias, serão os autos remetidos à autoridade competente para a decisão final. Então, eu terminei, eu tenho um prazo aí não superior a 60 dias. Cuidado com isso. Cuidado com esse prazo aqui. Então, concluída a revisão em prazo não superior a 60 dias, serão os autos remetidos à autoridade competente para a decisão final, para decidir se vai realmente inocentar, se não vai, se vai ficar do mesmo jeito. Porque se for reconhecida a inocência do servidor, será tornado sem efeito a penalidade, restabelecendo todos os direitos por ela atingidos. Esse parágrafo único ele é bem interessante. Da revisão do processo, não poderá resultar agravamento da penalidade. Na revisão, ou fica do mesmo jeito, ou melhora a situação da pessoa. Isso daqui
em latim, pode aparecer na sua prova, é chamado de reformatio impejus, que é reformar para pior. Não, aqui não acontece. Então, vou até arriscar. Não tenho na revisão. Porque na revisão não pode resultar agravamento de penalidade. Vamos agora falar de recurso e reconsideração. Aí nós vamos lá para o artigo 116. Deixei para explicar agora para seguir uma linha de raciocínio, ficar bem didático para você compreender. Vamos lá. É a sigla do servidor peticionar em defesa de direitos ou interesses legítimos. O requerimento vai ser dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhá-lo através do órgão setorial de pessoal. Cabe pedido de quê? De reconsideração à autoridade que houver expedido o ato. Então, como eu falei, a mesma autoridade que vai ter aí a reconsideração. Com a primeira decisão, não podendo ser renovado com base no mesmo fundamento. Então, você teve a decisão, pediu reconsideração, vou pedir de novo. Não, não pode ser renovado com base no mesmo fundamento. O requerimento e o pedido de reconsideração deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decidido em 30. Então, cuidado. Prazos aqui para reconsideração. Prazo para despachar a reconsideração. 5 dias. E decidir 30 dias. Só que eu tenho outro prazo também. É o prazo para interposição de reconsideração ou recurso. Esse prazo é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado a decisão recorrida. Então, ele teve ciência daquela decisão, ele tem 30 dias para interpor reconsideração ou recurso. Nesse caso, se for reconsideração, ela vai ser despachada no prazo de 5 dias e decidida em 30. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo à juiz da autoridade competente. Como assim, professor? A regra é que o recurso ele é recebido com efeito devolutivo, que apenas devolve a matéria para ser analisada de novo. Eu tive uma decisão, entrei com recurso, então devolvi aquela matéria para ser analisada. Mas o recurso ele pode ser recebido com efeito suspensivo. Então imagine que o servidor foi demitido, mas ele entrou com recurso e o recurso tem efeito suspensivo, então ele não vai ser demitido naquele momento, vai esperar o final do recurso para saber. Agora, se o recurso tiver efeito devolutivo e o servidor foi demitido, aí ele vai realmente ser demitido, vai entrar com recurso, aí se ele ganhar o recurso, é que ele volta, ele vai ser reintegrado. Mas eu aplico a decisão. Só não vou aplicar se tiver o efeito suspensivo, porque ela suspende ali a aplicabilidade da decisão. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Quando é que eu vou utilizar recurso? Do indeferimento do pedido de reconsideração. Então, aqui ele deixa bem claro que eu vou tentar a reconsideração, porque a reconsideração, a decorrência dela é o princípio da eficiência, é o ganhar tempo. Porque, vamos supor, no recurso eu tenho duas autoridades, isso aqui vai gerar tempo, recursos financeiros, enfim. A reconsideração, eu ganho tempo, eu economizo, porque a mesma pessoa pode já resolver aquele problema. Mas aí, se eu tive o indeferimento da reconsideração, aí eu vou entrar com recurso. E também cabe recurso das decisões sobre recursos sucessivamente interpostos. O recurso administrativo, normalmente, ele vai tramitar por 3 instâncias. Então, você pediu lá a reconsideração, foi negado, você vai entrar com recurso. Depois, com recurso, recurso. Então, das decisões sobre recursos sucessivamente interpostos. O recurso será de autoridade imediatamente superior, como eu tinha explicado, aquela que tiver expedido o ato pela decisão, e sucessivamente em escala ascendente. Esse recurso é encaminhado por intermédio do órgão específico de administração de pessoal. O direito de requerer prescreve. Então, o direito de você pedir alguma coisa aí, vai prescrever quando? Em 5 anos, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade, ou que afeta interesse patrimonial e crédito resultante de relações de trabalho. Então, as palavras-chave aqui é demissão, interesse patrimonial e créditos. Então, é alguma coisa relacionada com isso, o direito de requerer prescreve em 5 anos. Passou 5, esqueci, estou 6 anos depois, eu vou requerer alguma coisa. Não,
Acabou, prescreveu. E em 120 dias, nos demais casos, salvo quando tiver outro prazo aí fixado por lei. Então, aqui ele fala a questão de requerer. Eu vou requerer algo para a administração pública. Nos demais casos, 120 dias. Então, eu tive ciência da decisão de algo, 120 dias para entrar com recurso ali para requerer alguma situação. Já se for envolvendo demissão, cassação de apostadoria e disponibilidade, interesse patrimonial e créditos, resultante da relação de trabalho, aí a prescrição é maior, é 5 anos. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato ou da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Pedido de reconsideração e recurso, quando cabível, interrompe a prescrição. Então, se entrou com reconsideração, recurso, interrompe aqui esse prazo. Não vai continuar contando. Interrompida a prescrição, o prazo recomeçará a correr pelo restante a partir do dia em que cessar a interrupção. E a prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Estou aqui um pouco mais rápido, porque essa parte ela é cobrada bem de forma literal. Quando é interessante, eu paro para explicar. E tem muita coisa ainda para explicar, coisas interessantes aqui. Para o exercício de petição, ao servidor ou procurador por ele constituído, é assinado vista do processo. Lógico, né? Se ele vai peticionar, se ele vai pedir alguma coisa, ele tem que ter vista do processo. Por fim, a administração deverá rever seus atos a qualquer tempo, quando em base de erros ou ilegalidade. E são fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesse capítulo, salvo motivo de força maior. Então, fatal é um prazo improrrogável. Os prazos que estão aqui são improrrogáveis. Olha aqui outra prescrição. Mas olha a diferença. Essa que nós estávamos estudando está no artigo 122. Essa outra está no artigo 150. Por isso que é interessante, como eu falei para você já em diversas outras aulas, que eu tenho um conhecimento do Estatuto e aí a gente consegue fazer esses links, saber que um assunto está relacionado com o outro. Porque senão você vai, vamos supor, tá seguindo a sequência ali do Estatuto. Aí você lá no artigo 122 fala de prescrição. Depois, quando chega no artigo 150, você nem lembra que estudou aquilo. Então, vai misturar aqui as coisas. Por isso que eu explico tudo junto. Ainda vou explicar mais. Ainda vou falar do cancelamento, que também é outro prazo importante. Por isso que eu disse para vocês que ainda tinha muita coisa boa. Então, o artigo 150, ele está falando da ação disciplinar. O prazo do artigo 122 é para o servidor, é para o servidor. É para ele requerer alguma coisa. Então, 5 anos, se for demissão, interesse patrimonial, crédito de relações de trabalho, 120 dias nos demais casos. Já o prazo do artigo 150 é para a ação disciplinar. Então, esse prazo aqui é para a administração pública. Então, vamos supor, 7 anos depois, a administração pública quer abrir uma ação disciplinar e instaurar uma ação disciplinar para demitir um servidor. Prescreveu, acabou. Então, esse prazo aqui é para a administração pública. Então, a ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quando as infrações puníveis com demissão, cassação de apostadoria ou disponibilidade e destituição de cargo e comissão. Em 2 anos, quanto à suspensão. E em 180 dias, quanto à advertência. Então, 300 dias depois, já prescreveu se for advertência. A advertência prescreve em 180 dias. Suspensão. Ah, pai, 4 anos depois, olha, o servidor praticou uma pena que é punido com suspensão. Bora abrir, mas está 4 anos depois, prescreveu. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido, que é um pouco diferente do outro lá. E o prazo de prescrição que tiver na lei penal vai ser aplicado aqui. Se for diferente, vai ser aplicado o prazo lá da lei penal. A abertura de sindicância ou instalação do processo interrompe a prescrição. Da mesma forma que no outro, o recurso e reconsideração interrompe. Interrompido o prazo voltará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Já aqui no artigo 140, a gente tem um cancelamento. Eu vou já esquematizar tudo isso, tenha calma. O que é o cancelamento? As penalidades de advertência e suspensão, bem como a sua conversão em multa, terão seus serviços cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. E o cancelamento não surtirá efeitos retroativos. O efeito é ex nunc, né? Daqui para frente. Pronto. Olha aqui o bizu. Que nós estamos falando de cancelamento, é deixar a ficha do servidor limpa.
Advertência, normalmente, a gente vai a abreviação de ADV. ADV são 3 letras. Você vai lembrar de 3 anos. Suspensão, o S, ele é primo legítimo do 5. Olha aí, primo, quase irmãos. Então, vai lembrar, suspensão, lembra, opa, S, primo legítimo aí do 5. Então, a suspensão é com 5 anos. Mas aqui é a questão de cancelamento. Então, recebi uma advertência. 3 anos depois, se eu não praticar uma nova infração disciplinar, aquela advertência ela é cancelada. É como se você vou apagar ela da minha ficha, para ficar com a ficha limpa. Ficar o resto da vida com aquela advertência. Recebi uma suspensão, 5 anos depois, vou lá e vou apagar. Por que eu só tenho cancelamento para advertência e suspensão? Porque nessas duas penalidades, a pessoa recebe a penalidade e continua no serviço público. A demissão, por exemplo, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, destituição de cargo e comissão. Nesse caso, a pessoa saiu do serviço público. Então, não tem como cancelar por conta do tempo. Se eu cancelar por conta do tempo, a pessoa tem que voltar. Então, se eu cancelei a demissão, vamos supor, 20 anos depois, a pessoa tem que voltar. Então, não existe isso, né? Isso aqui é cancelado se eu conseguir provar alguma ilegalidade. Então, por isso que eu só tenho 2 prazos de cancelamento, da advertência e da suspensão, que são penalidades que o servidor recebe, mas ele continua no serviço público. Então, com o tempo, eu posso estar cancelando essas penalidades. Vamos lá, vamos esquematizar, porque isso é muito, 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 muito e muito importante. Então, vamos lá, começando aí pelo cancelamento. Aliás, vou começar pelas prescrições. Então, o prazo de prescrição. Se cair na sua prova prescrição, você tem que analisar que são 2. Eu tenho a prescrição na questão de requerer. E aqui eu tenho 2 prazos. Eu tenho o prazo de 5 anos e tenho o prazo de 120 dias. Mas eu tenho também prescrição da ação disciplinar. E aqui são 3 prazos. É o prazo de 5 anos, 2 anos e 180 dias. E eu também vou ter o prazo aí de cancelamento. Esse prazo são apenas 2, que é 3 anos, quando se tratar de advertência, e 5 anos, quando se tratar de suspensão. Aqui, 5 anos na situação de demissão, e os outros, né, cassação, para não precisar copiar tudo. Aqui, suspensão, e aqui advertência. Aqui também, demissão, relação patrimonial ou créditos resultantes da relação de trabalho. 120 dias, demais casos. Pronto. Esquematizamos aqui um tópico muito cobrado em prova, expliquei, depois esquematizei, para você não errar isso daqui na hora da prova. Tranquilo? Com isso, a gente conclui o nosso estudo aí sobre esse inquérito administrativo, sobre esse regime disciplinar. Esse tópico, como eu disse, ele é muito cobrado em prova, muito mesmo. A gente passou aí de forma didática, bem objetiva, por vários artigos. Iniciamos com a sindicância, passamos pelo inquérito, depois passamos aí por revisão, recurso, reconsideração, até chegar na prescrição e cancelamento. Então, dentro de um bloco só, a gente trabalhou de forma didática uma linha de raciocínio, não necessariamente seguindo aquela sequência que o estatuto estabelece, porque ali não tem nada de didático, né? Mas seguindo uma linha de raciocínio, com início, meio e fim, para você entender. Então, dentro desse bloco aqui, eu tenho o que é chamado regime disciplinar. A sindicância, o inquérito, revisão, recurso, reconsideração, prescrição, cancelamento, tudo relacionado com as ações disciplinares, tudo relacionado com o mesmo assunto que estava sendo estudado nesse bloco. Beleza? Então, finalizo aí com essa frase: a cada dia proveitoso de estudo, a realização do seu sonho fica mais próxima. Vamos juntos aí para você gabaritar
esse assunto Estatuto Servidores Municipais de Teresina na sua prova. Valeu, um forte abraço e até a próxima aula.